Aí, indo mais diretamente falando sobre a ginecologia e cannabis, eu queria entender quais são as condições que podem se beneficiar do uso terapêutico da cannabis para mulheres em todo esse processo ginecológico. Nossa, hoje o uso é extremamente amplo, né? Como eu disse, o começo dessa prescrição ela veio para essas pacientes de câncer terminal, principalmente mama, ovário, útero, para dores, né? Causadas em pacientes paliativas. A gente extrapolou para endometriose, então dores pélvicas crônicas, adenomiose e endometriose principalmente. Com a prática, a gente começou a entender, opa, se tem essa boa resposta para essas pacientes com dor crônica, por que não extrapolar para uma cólica menstrual, com uma dor à mama na TPM? E aí os outros usos também dos transtornos que a gente fala da menacme, né, que são de pessoas que menstruam. Então, TPM, transtorno disfórico pré-menstrual, cólica menstrual, endometriose, adenomiose, transtornos da fase da transição menopausal, então melhora de transtorno ansioso e depressivo da menopausa, insônia, consequentemente uma melhora dos fogachos noturnos. Perfeito. E tem restrições, por exemplo, quem está utilizando pílula anticoncepcional, ela pode conciliar isso com os produtos à base de cannabis ou tem restrições? Porque imagino que a maioria das mulheres acabam utilizando esses métodos. Como é que é essa interface entre ambos? É uma ótima pergunta. Na verdade, os estudos que a gente tem são muito escassos. A gente sabe que grandes doses de THC, então aí a gente vai incluir grande rol do uso adulto, pode ter inferência no ciclo hormonal. Então, principalmente pela absorção de fígado, tá? Os óleos, né, com pessoas que sabem prescrever e fazem tudo certinho, não inferem o uso do anticoncepcional porque tem uma quantidade mínima de THC e a gente faz esse uso controlado, né? Detalhe que a prescrição ela é importante também porque não se toma essas medicações em conjunto. Então, essa dica de dose, dessa posologia, quando usar, como afastar, ela é importante também justamente pelos mecanismos de absorção da medicação. Perfeito. E dessas todas que você trouxe, né? Falamos de endometriose, dor pélvica, transtornos do sono, etc. Dessas, sobre os estudos que existem sobre essas condições, eles são estudos que já têm evidências ou você tem mais a prática clínica que te permite avançar para essas possibilidades? As duas coisas elas vão bem juntinhas, né? Endometriose, principalmente, é o grande rol dos estudos, né? Então, dores crônicas. Existe agora também muito estudo sobre dor na relação sexual. Então, o pessoal da fisioterapia, principalmente pacientes com vaginismo, então, ali na sexualidade. Perfeito. E da menopausa também, porque embarca ali junto com os fitoestrogênios, ervas e plantas medicinais, que a gente já tem evidência favorável a placebo, né? E a cannabis ali já está entrando nessas listas dos novos estudos, como uma opção de tratamento não hormonal. E você, não sei se participa ou tem, você falou que é curiosa, né, que gosta também de se aprofundar sobre isso. Existem estudos que estão encaminhados, alguns que já iniciaram sobre esse tema. Você considera que o Brasil ele é um país que produz muita coisa sobre estudos? Como é que você enxerga? Porque essa discussão sempre existe muito. Existem muitos estudos, mas eles não são conclusivos. Existem muitos estudos, mas eles não cumprem os requisitos básicos de avaliação dos órgãos institucionais. Como é que você enxerga os estudos que existem e como é que a gente conseguiria avançar? Eu acho que tem uma problemática quando a gente fala de estudo científico e cannabis, principalmente porque parte de um lugar da dificuldade dessa padronização das doses, né? Então, e muitos estudos científicos que já existem, inclusive que falam contra do tratamento, que levam em consideração mais o uso adulto ou o uso de polissubstância. Tá. E até acho que é um assunto que a gente pode tratar mais na frente, falando de obstetrícia principalmente, Sim. né? Dos danos, do uso da cannabis na gestação, enfim. Então, existe esse gargalo. Quando a gente entende sobre o sistema endocannabinoide, ele é muito individualizado. Então, até em questões de estudos científicos, uma dose que eu passo para uma paciente com endometriose pode não ser a mesma dose para outra paciente. Então, existe essa dificuldade. Atualmente, a Unifesp, principalmente de Santos, tem feito um estudo bacana, né, pegando as pacientes, principalmente com endometriose, que já fazem uso da cannabis.
O Brasil ele vai caminhando, né? Eu acho que quando a gente olha o gráfico até de médicos prescritores e de pacientes em uso de cannabis, é muito crescente, né? É exorbitante. A gente tem uma conta, salvo engano, aí a gente conversou bastante com o pessoal da Kaya Mind, e eles trazem um número de, se eu não me engano, 5 mil médicos hoje que prescrevem aqui no Brasil, e o número de pacientes dobra a cada ano. Esse ano a gente deve estar em mais de 1 milhão de pessoas no Brasil utilizando a cannabis nos formatos aí mais tradicionais, tanto associativo quanto aquisição importando ou comprando em farmácia, enfim, acho que é um caminho sem volta mesmo, e que bom que seja. Uma dúvida que eu tenho é assim, na tua atividade, especialmente na ginecologia, tem preconceito para além do preconceito que já existe na medicina por conta de tudo que envolve a mulher, ou você percebe que seus colegas que são ginecos, eles têm um olhar mais aberto para essa terapia? Nossa, é bem dividido, né? Eu acho que a ginecologia natural, que abriu um precedente das ervas e plantas medicinais na ginecologia, já vem incomodando de um certo modo. Do tipo, poxa, essa paciente não gosta de usar hormônio. Tá, vou ter que tratar essa condição sem usar nada de método hormonal. Acho que essa provocação na prática, ela tem crescido. E, consequentemente, a pessoa que não sabe manejar fica para trás. Então, hoje, o que eu vejo é uma demanda reprimidinha até disso, assim, de gente querendo entender um pouco, opa, tá, essa paciente tem contraindicação hormônio, ela não quer usar, o que eu vou fazer com ela, né? Como que eu vou tratar? Então, eu acho que hoje mudou um pouquinho esse perfil. Não tanto preconceito, mas a necessidade de, gente, eu preciso entender o básico disso para não ficar para trás, assim. E como a gente falou já, você trouxe, na verdade, como é uma medicação que ela é muito individualizada, no fundo dá trabalho também a prescrição com cannabis, né, Mariana? Porque é diferente de você ter ali um produto que já está pronto e que você sabe qual é a dosagem e mais ou menos os efeitos que vai ter naquele paciente. Então é importante falar disso porque também é aí que mora talvez não só um preconceito, mas assim, é um paciente que por vezes vai ter que ter contato permanente para ver como é que foi essa dosagem, tem que aumentar, não, pode diminuir um pouco. Então acho que isso também acaba envolvendo um pouco da dificuldade do médico em buscar essa possibilidade. Não sei se você sabe, mas tem algumas universidades, algumas faculdades que nos cursos de medicina estão abrindo aí de forma extracurricular. As ligas, né, acadêmicas. Então, assim, a gente está bem animado com isso. Tem aqui no ABC uma turma muito boa que está abrindo e são turmas que bombam, assim. Os professores falam que cada vez mais os seus colegas, futuros médicos, estão procurando isso. Acho que também é um caminho que daqui para frente a gente deve ter uma maior quantidade de profissionais habilitados e com condições de prescrever, né? Nossa, Não, eu falo até, às vezes a gente recebe ali na preceptoria, até no meu trabalho no Sim. SUS, né? Realmente existe essa diferença da curiosidade, né? Eu acho que a gente tem ficado mais questionador nesse aspecto, né? É bom que seja assim mesmo, né? A gente sempre... medicina, você tem que estar o tempo inteiro estudando, ainda que seja uma planta ancestral, mas ela sofreu e sofre ainda muito preconceito. Também sobre isso eu queria entender... Tem médicos, por exemplo, que ficam... aquele médico ali é um médico que só fala sobre maconha, cannabis e tal. Rola esse preconceito entre vocês ou, como você já falou, tá diminuindo cada vez mais? É assim, eu falo que meus contatos eles são um pouco viciados, porque como é pouca gente da ginecologia falando sobre isso, meio que eu fico mais como ponto de acesso, tipo, não, a Mari, ela prescreve cannabis, já tá aí 5 anos, 6 anos nesse rol. Vamos dar uma olhadinha no que ela tá falando, então eu recebo muitas dúvidas, né? Sim. Então... E uma coisa, assim, só, o preconceito, tudo bem, dos profissionais e da paciente. Rola também muitas pacientes que têm preconceito, ou hoje muita gente te busca em decorrência de saber que você tá habilitada para isso? É exatamente esse segundo grupo, assim. Muita gente já vem sabendo que eu sou médica prescritora. Eu até brinco que no consultório é até reverso. Às vezes elas ficam chateadas de falar, poxa, achei que ia receber uma prescrição de cannabis e não era para mim, sabe? Legal. Mas... de fato, eu acho que são 2 cenários diferentes que eu consigo traçar na prática. Acho que a prática do SUS ela é diferente da prática no particular, né? No particular já vem essas pacientes sem esses paradigmas, né? Tá. De já sabendo, entendendo o básico. Até bastante sobre o sistema endocannabinoide. Muita gente já fez o curso da Unifesp, já sabe. Enfim, é bem bacana a troca. Bom. No SUS eu acho que tem essa outra dificuldade, né? Primeiro da informação, que nem é opção, né? E quando se apresenta, fala, nossa, sério? E o estigma da planta, né? Nas periferias, principalmente guerra às drogas e tudo mais, uso adulto. Eles não conseguem fazer esse link ainda, né? De, opa,
Tem o óleo, pode tratar, melhora mesmo, na ginecologia, né? Então é tudo muito novo.